Por favor, pegue a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 16 e versículo 1. O Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém. Eu o enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para ser rei. Quantas das bênçãos de Deus, quantos projetos de Deus para a sua vida, para a sua família, para os seus negócios, para aquilo que você empreende fazer no futuro, para o seu casamento, para os seus filhos, tem estado represado por causa da sua procrastinação. Então eu quero usar como tema desta palavra hoje, vencendo a procrastinação. O que é procrastinar, pastor? É o ato de adiar, o ato de deixar para amanhã, postergar, adiar tomada de decisões, atitudes que precisam ser tomadas, decisões que precisam ser tomadas, questões internas entre nós e Deus, que nós não resolvemos, que nós não colocamos as coisas em dia, não colocamos as coisas no seu devido lugar e sempre vamos adiando. Quantas pessoas estão sofrendo hoje porque procrastinaram ontem? Quantas pessoas hoje vão ao médico, ou ontem, ou semana passada, ou semana que vem vão ao médico, e o médico vai olhar para elas e vai talvez estar amarrado, dar um diagnóstico negativo e dizer para ela: por que é que você não veio antes? É porque você procrastinava. Semana que vem eu faço o exame, não, mês que vem eu vou no médico, não, semana que vem eu vou fazer os exames, não, semana que vem eu vou fazer o tratamento, semana que vem eu começo o tratamento. E aí, quantas pessoas sofrem hoje nos leitos dos hospitais porque procrastinaram durante anos o que elas deveriam ter feito? Quantas pessoas estão sofrendo hoje com os seus filhos que enveredaram pelo caminho da perdição, pelas drogas, que contraíram casamentos errados, que se aliaram a amizades erradas, porque o pai procrastinou aquela decisão que ele tinha que tomar em relação ao filho, e ele disse: não, deixa passar, depois eu resolvo, deixa passar, depois eu resolvo. Enfim, e aí tantas coisas na vida, você vai deixando para depois, vai adiando, e você não vai vencendo, não vai conquistando, não vai tendo resultados. No texto que nós lemos, eu quero que você grife no seu coração essa palavra, que depois de 40 anos, Deus tem que tomar uma decisão, porque Deus estava esperando que Samuel tomasse a decisão, Deus estava esperando que o profeta tomasse a decisão, Deus estava esperando que o próprio Saul tomasse a decisão de mudar, mas nem o profeta tomava, nem o Saul tomava, e uma nação inteira estava sendo prejudicada por causa da procrastinação de um homem. Porque todas as vezes que Deus tinha uma atitude, Samuel ia, e ele ia, orava, pedia misericórdia, e pedia para Deus perdoar Saul, até o dia que Deus disse: Samuel, Saul não tem mais jeito, 40 anos faz que eu dei para ele mudar, e ele não muda, as suas atitudes não mudam. Ele é o mesmo, ele não corrige as suas veredas, os seus caminhos não são corrigidos, ele não vai mudar. Aí Samuel vai diante de Deus, aí Deus uma hora toma a decisão que ele não tomava, e Deus disse: até quando? E essa palavra, até quando, é a palavra que Deus hoje trouxe para dirigir a você. Até quando
quando você vai omitir um pecado que está escondido dentro de você? Até quando você vai adiar a tua decisão de entregar a tua vida, a tua família para Jesus? Até quando você vai protelar uma relação conjugal que está errada e você vai protelar ao invés de tomar uma decisão no teu casamento? Até quando tu vai permitir que os teus filhos estejam enveredando pelo caminho da perdição e você está lá olhando e não toma uma atitude? Até quando você vai ficar olhando o teu casamento fracassando e você não toma uma atitude, não ora, não busca Deus, não senta com o cônjuge, não senta para conversar? Até quando você vai ficar protelando, procrastinando uma decisão em relação a Deus? Até quando você vai estar inventando desculpa para adiar o que você tem que fazer hoje? Diga para você aí, até quando? E aí tem gente que diz: pastor, eu tenho sofrido problemas, eu tenho sofrido tantos danos, e às vezes o seu sofrimento, ele não é causado por causa do inimigo, ele é causado por causa da sua procrastinação. Quando você procrastina o que você tem que resolver hoje, você atrai para si problemas. Até quando, Samuel? Deus disse: eu já resolvi o problema. Samuel, eu já ungi para mim, olha lá, escolhi um de seus filhos para ser rei, eu já escolhi um outro rei, só está faltando você ir lá na casa dele e ungir, e ele é um homem segundo o meu coração, ele vai resolver os problemas do povo. Samuel, o teu adiamento está trazendo fracasso para muita gente. Até quando? É a pergunta que Deus hoje veio fazer para você. Existem algumas referências na Bíblia, e antes de eu falar aqui sobre alguns pontos dessa procrastinação que você tem que avaliar da sua procrastinação, eu quero, por favor, ler o que Jesus ele fala, o que ele observa na vida de muitas pessoas. E a Bíblia fala em Lucas 9:57, veja só, porque às vezes você começa a procrastinar por causa das dificuldades que você enfrenta. Mas mesmo diante das dificuldades, você não pode adiar uma tomada de decisão. Mesmo diante de crises, você não pode adiar o que você tem que resolver hoje. A solução ou a resolução de uma questão, ela precisa de uma decisão. E diz a Bíblia: quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: eu te seguirei por onde quer que fores. 58. Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Versículo 59. O outro disse: siga-me, mas o homem respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar. Siga-me, mas o homem disse: deixa-me ir primeiro. Jesus está dizendo: vem e me siga, vem, entrega o teu caminho para mim, entrega a tua vida. Não, Senhor, deixa primeiro eu resolver tal coisa, deixa eu primeiro resolver a questão com a minha família, deixa eu primeiro lá enterrar, sepultar os mortos da minha família, da minha casa. Versículo 60. Jesus lhe disse: deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos, você porém vá e proclame o reino de Deus. 61. Ainda outro disse: vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e me despedir da minha família. Sempre no caminho tinha o quê? Um motivo, uma razão para que ele justificasse o seu adiamento. O primeiro que nós lemos lá no 57, 58, o que é que ele está falando? Jesus, quando fala, versículo 58, eu não tenho aonde repousar a minha cabeça, disse ele: as raposas têm seus covis, por favor, a raposa tem suas tocas e as aves têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Dificuldade. O outro chega e ele coloca o quê? Ele disse: espera aí, Senhor, eu tenho que primeiro cumprir uma tarefa. Os teus afazeres, às vezes, vão fazer você procrastinar muitas coisas que você tem que fazer. E você tem que estabelecer o que é prioridade na tua vida, o que é importante na tua vida, porque senão você não vai ver resultado. O 61 é o outro, e aí o que é que ele fica? Ele fica dividido no coração dele, entre Deus e o que é que eu faço? Senhor, deixa primeiro eu me despedir da minha família. O coração dividido.
Então existem muitas questões que talvez você vai olhar e vai dizer: eu tenho procrastinado porque é difícil tomar decisão, porque tem problema, tem dificuldade, porque eu estou com o meu coração dividido, eu não sei o que eu faço. Deixa eu te falar uma coisa, você precisa decidir. Eu vou chegar lá, mas eu vou chegar ao ponto, e eu quero aqui destacar algumas características, algumas coisas que compõem essa procrastinação. E o primeiro que eu quero hoje, através do Espírito Santo, te ensinar, para que você aprenda, a primeira coisa: avalie a urgência de sua decisão. E para você avaliar a urgência da sua decisão, você tem que avaliar a seguinte pergunta: quais os prejuízos que a minha procrastinação já causou à minha vida? Quais os prejuízos que eu já tive durante 10, 20 anos, 5 anos, 1 ano, porque eu fiquei adiando uma tomada de decisão? Quais os prejuízos que essa procrastinação já me trouxe? Quais os prejuízos que o pecado que você não resolveu com Deus, que você não se arrependeu diante de Deus, já trouxe para a tua vida, para a tua família, já trouxe para você? Quais os prejuízos que uma procrastinação, que um adiamento de uma tomada de decisão com o teu filho, com a tua família, já trouxe de prejuízo para a tua vida? Avalie a urgência. Deus, Ele quer te salvar. Deus quer abençoar a tua família. Deus quer abençoar você. Deus quer levar você a viver uma vida vitoriosa. Mas escute bem, quem tem que avaliar a urgência da sua decisão é você. E aí eu quero contar a história, rapidinho, não contar a história, mas exemplificar com 2 homens. 2 homens. Você conhece a história de Ló? Ele e a sua família foram para Sodoma e Gomorra, para aquelas regiões da Campina do Jordão. Chegou ali, Deus decidiu destruir aquela cidade, por conta do seu pecado abominável. Abraão intercede diante de Deus pelo seu sobrinho. Deus disse: se houver ali 10 justos, 5 justos, por amor a eles eu não destruirei a cidade. Então Deus decide enviar anjos para Sodoma, a fim de tirar Ló e a sua família daquele lugar. E aí o que é que acontece? Gênesis capítulo 19 e versículo 15, diz a Bíblia: ao raiar do dia, os anjos insistiu com Ló, dizendo: depressa, leve daqui sua mulher e suas 2 filhas, ou vocês também serão mortos quando a cidade for castigada. Deus tinha dito no versículo 13, Deus tinha dito aqui, porque estamos para destruir este lugar. As acusações feitas ao Senhor contra este povo são tantas que Ele nos enviou para destruir a cidade. Os anjos disseram para Ló: nós vamos acabar com essa cidade, nós vamos destruir, porque Deus está irado com essa cidade, e Ele nos mandou para destruir essa cidade. Então Ló, saia daqui. Mas Ló, Deus querendo salvar ele e a sua família, ele ficou procrastinando. Ele ficou, sabe, fazendo o quê? Discutindo com Deus. Quantas vezes, irmãos, Deus está te mandando tomar uma decisão. Deus está dizendo para você parar de procrastinar e resolver a tua vida, e você fica lá na tua mente discutindo com Deus. Deus, mas Deus, será que eu faço isso? Você fica inventando desculpa dentro de você. Deus está querendo te livrar, Deus está querendo te poupar, Deus está querendo livrar a tua família, Deus está querendo resolver a tua vida, mas você fica criando desculpa para Deus, para não sair da vida que você está. E diz a Bíblia, irmãos, vem aqui por favor, Deus está dizendo, versículo 15, agora, irmãos, mesmo Deus falando, o cara não sai. Aí Deus vai lá com ele, ao raiar do dia, os anjos tiveram que insistir. Imagine, irmãos, tem momento que Deus, ele envia situações difíceis para você, só para você despertar. Tem momentos que Deus envia situação difícil, que é para você tomar uma decisão que você não ia tomar em momentos bons. Aí Deus envia guerra, aí Deus envia situações difíceis que obriga você a tomar uma decisão.
Deus está dizendo, eu vou destruir. E ele vai lá insistir, depressa. Versículo 16. Tendo ele hesitado, diga lá, ele resistiu. Os homens o agarraram pela mão, irmãos. Os anjos tiveram que agarrar ele, porque por ele não ia. Os anjos tiveram que pegar ele pela mão e sair puxando ele. Vamos, Ló, senão você vai morrer. Irmãos, tem às vezes que Deus faz isso com a gente. Tem às vezes que tu é tão teimoso, que Deus está querendo te livrar. Deus está querendo fazer algo para te dar livramento. E você fica hesitando, você fica resistindo. Você fica dizendo, não, depois eu faço. Não, Deus, depois eu faço. Não, depois eu oro. Não, depois eu vou resolver. E você não resolve. Vai resolver quando o teu altar? Quando é que vai resolver? Tendo ele hesitado, os homens agarraram pela mão, como também a mulher e as duas filhas, e o atiraram. E os tiraram dali à força. Diga, tiraram dali à força. Ei, irmão, que cara ruim, que cara teimoso, que cara gostava de procrastinar. Deus estava lá para poupá-lo. Deus teve que sair, tirando eles dali à força. E diz a Bíblia, e os deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. Deixa eu te falar uma coisa. Há alguns momentos na sua vida que você olha para mim e não toma decisão, e Deus tem muita misericórdia de você, porque a tua procrastinação já podia ter te destruído, o teu adiamento já podia ter te destruído, te arrebentado. Por causa da bondade de Deus, Deus tem te arrastado, Deus tem tomado decisões por você. E como é que Deus tem tomado decisões? Através de situações difíceis. Aí você chora, lamenta, e Deus diz assim, tu não quis fazer, então eu fiz só para te poupar, eu fiz só para te salvar. Por favor, versículo 17. Assim que o tiraram da cidade, um deles disse a Ló, fuja, por amor à vida, não olhe para trás e não pare em lugar nenhum da planície, fuja para as montanhas, ou você será. Irmãos, tem gente que Deus está falando, que Deus está livrando, que Deus está dizendo, tenha uma decisão, e ele está procrastinando. Aí Ló diz, não, meu Senhor, olha o 19, olha como ele tenta, seu servo foi favorecido por sua benevolência, pois o Senhor foi bondoso comigo, poupando minha vida. Não posso fugir para as montanhas, senão esta calamidade cairá sobre mim e morrerei. Olha o que ele está dizendo para Deus, não posso, amanhã. Deus está dizendo, fuja, senão você vai morrer. 20, aqui perto há uma cidade pequena, está tão próxima que dá para correr até lá, deixe-me ir para lá. Mesmo sendo tão pequena, lá eu estarei a salvo. 21, está bem, respondeu ele, também lhe atenderei esse pedido, não destruirei a cidade da qual você fala. Fuja depressa, porque nada poderei fazer, enquanto você não chegar lá. Tem gente que está orando, Senhor, abençoe minha empresa, Senhor, abençoe minha vida financeira. Até quando tu vai estar tirando de Deus o que é dele? Até quando você vai sonegar dízimo? Até quando você vai sonegar ofertas? Deus está dizendo aqui, fuja depressa, pois eu não poderei fazer nada enquanto você não chegar lá. Diga, é preciso uma atitude. Eu não posso fazer nada enquanto você está parado. Enquanto você estiver parado, Deus está te dizendo, eu não posso fazer nada. Eu só posso agir quando você tiver a iniciativa. Quando você tomar uma atitude, quando você tomar uma decisão, então eu resolvo. Eu não poderei fazer nada enquanto você não chegar lá. Por isso a cidade foi chamada Zoar. Queridos, Deus está esperando você.
sair do lugar que você se conformou e está procrastinando o teu destino, está procrastinando a tua vida, está procrastinando o sucesso que Deus planejou para você, e Deus está dizendo: eu quero fazer, mas eu não posso fazer enquanto você não sair do lugar. Deixa eu falar uma coisa, às vezes Deus segura na mão e te arrasta. Diz lá o versículo que nós lemos, o 17, o 18, diz a Bíblia, assim que os tiraram da cidade deles, fuja por amor da tua vida, e não olhe para trás, e não pare de lugar nenhum da planície, fuja para as montanhas, ou você será morto. Versículo 16, tendo-lhe hesitado, os homens agarraram pela mão. Diga: tem momento que Deus vai me forçar, tem momento que Deus vai pegar eu pela mão, e vai me puxar, para me livrar, para poupar a minha vida, a minha família. Mas tem momento, como no 22, Deus disse: eu não vou fazer nada até você chegar lá. Tem momento que Deus te puxa pela mão, mas tem momento que Deus diz: eu estou aqui esperando por ti. A primeira eu te livrei, a primeira eu usei de misericórdia, a primeira eu forcei você tomar uma decisão, você resolver. Mas agora não, agora eu só vou fazer se você tiver uma atitude. Esse é o exemplo do cara que Deus vai lá para salvar e ele procrastina, e ele tenta discutir com Deus, ele tenta argumentar com Deus, e ele não quer, ele hesita, ele resiste. Irmãos, não resista à decisão que você tem que tomar na sua vida, ou às decisões que você tem que tomar. Não resista às questões que você tem que resolver. Porque se você procrastinar, nós estamos falando, avalie a urgência da sua decisão, e quais e quantos prejuízos essa procrastinação já causou na sua vida. Ló teve muitos prejuízos, muito prejuízo. Mas o outro exemplo, a Bíblia fala, por favor, no livro de Lucas, capítulo 19, é um exemplo bom. Quando Jesus entrou em Jericó, atravessava a cidade, havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura não conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa. Quero ficar em sua casa. Jesus disse: desça. Sabe como eu que observo uma pessoa que quer ser abençoada? Ela é ágil, ela tem habilidade de pensar, raciocinar rápido. Irmãos, quer ver quando eu olho gente que para tomar decisão, meu Deus, demora para tomar decisão. Vou pensar, desce depressa, porque eu quero ficar em sua casa hoje. Se Zaqueu protelasse, se Zaqueu procrastinasse, versículo 6, então ele desceu e o recebeu com alegria. É assim que o cristão tem que ser. Ele precisa tomar uma decisão depressa. Jesus não quer: amanhã eu vou lá na tua casa. Jesus quer entrar na tua casa hoje. Jesus quer resolver a tua vida hoje. Jesus quer tomar uma atitude hoje em relação a você. Diga para o teu irmão: desce depressa dessa tua indecisão. Para de adiar. Para de adiar. E o Zaqueu, ao invés de, o contrário do Ló, ele desce. E Jesus entra na casa dele. Na procrastinação, ou nas nossas procrastinação, das nossos adiamentos de tomada de decisões. Segunda coisa, avalie o alcance da sua decisão. O primeiro ponto, nós avaliamos os prejuízos que eu já sofri na minha vida por causa da minha procrastinação. Agora, o segundo é você avaliar o alcance da sua decisão. É quantas pessoas são prejudicadas por você não tomar decisões.